E eu quero trazer ao seu coração uma reflexão que está no livro de primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. O capítulo é o 10. E o versículo será a partir do 31. Vamos pensar nesta noite, vamos pensar esses 3 versículos sobre o tema Proclame a glória de Deus. Diz assim a palavra do Eterno Senhor: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivos de tropeço, nem para judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Assim como em tudo eu também procuro agradar a todos, pois não busco meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Fale aos nossos corações, ilumina a nossa mente e aplique esta palavra aos nossos corações. Queremos sair daqui, Senhor, desafiados a viver a uma vida que realmente glorifica o teu nome em todo o tempo, em todas as oportunidades. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. João Calvino, certa vez, lhe perguntaram sobre este texto e ele escreve algo bastante importante. Ele diz: não existe nenhuma parte de nossa vida ou conduta que não deva ser para a glória de Deus, e devemos nos preocupar em comer e beber para promovê-la. Repara o que ele está dizendo, é que não há nada em nós que nos pertença, não há nada em nós que possa ser usado para promover a nossa própria vida. O que ele está dizendo é que tudo em nós foi feito com um propósito, e o propósito é a glória de Deus. Glória de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, repara que o texto que o apóstolo Paulo escreve a esta igreja é bastante importante porque introduz um princípio que resume todo o discurso da vida cristã. E o resumo ou o discurso da vida cristã é esse: a glória de Deus precisa ser o principal na vida de todo cristão. Todo e qualquer cristão precisa de forma intencional viver para a glória de Deus. Ele precisa de forma intencional saber que tudo em sua vida foi feito, foi colocado com propósito. A sua voz, a sua mão, os seus cabelos, os seus olhos, os seus pés, tudo nele foi feito com propósito. E o propósito é a glória de Deus. Repare que o apóstolo Paulo, ele começa um grande discurso. Ele começa, na verdade, uma longa argumentação desde o capítulo 8. Ele começa essa argumentação e especialmente no capítulo 10, ele vem, de certa forma, trazer o ápice desta mesma argumentação. Ele fala sobre os limites da liberdade dos seguidores de Cristo Jesus. A despeito dos limites, é saber que Cristo nos libertou, e pela liberdade nós fomos feitos livres em Cristo. Mas esta liberdade tem limites, porque Deus não nos libertou para a libertinagem, Deus nos libertou para a glória do seu nome. Por isso o limite da nossa liberdade está em glorificar o nome do Senhor. Todas as vezes que a liberdade nossa não glorifica a Deus, ela se torna uma libertinagem e, consequentemente, extrapola o limite pelo qual ela foi estabelecida. Eu e você precisamos saber, meu irmão. Repara que no capítulo 10, e a partir do versículo 31, apóstolo Paulo agora está tratando de uma conduta. Embora ele faça agora
uma apreciação de assuntos que nós podemos dizer não tão teológicos ou não tão essenciais, mas é um assunto que, de certa forma, espelha a importância do princípio geral. Qual é o princípio geral da vida do cristão? É que o propósito do crente não é a satisfação própria, a satisfação do seu próprio bem, mas olhar para o seu próximo. É aquilo que nós vemos aqui no 23 e 24. Ele diz com muita clareza: mas o fato de nós nos importarmos com os outros a respeito de nós mesmos, isto não quer dizer ou não nos pode levar a interpretar de que nós não temos liberdade pessoal. Nós temos, assim, liberdade pessoal, porque Deus nos proporcionou essa liberdade. Mas a liberdade que Deus nos proporciona, a partir desta consciência do apóstolo Paulo, é liberdade para fazer do outro aquilo que a gente quer que os outros nos façam. Nós temos essa liberdade. Repara que o apóstolo Paulo pretende que esta regra, meu irmão, de fazer tudo para a glória de Deus, ou seja, fazer tudo para que o nome de Deus seja glorificado, seja uma regra de comportamento apropriado no meio do povo de Deus. Consequentemente, tudo que eu fizer ao meu irmão é uma regra que vai não só regular o meu relacionamento com o meu irmão, mas é uma regra que regula o meu relacionamento comigo mesmo. Como eu me trato, como eu cuido de mim, sabendo que tudo quanto eu faço precisa ser para a glória de Deus, e como eu trato meu irmão, como eu cuido do meu irmão, sabendo que todo cuidado também precisa ser para a glória de Deus. É esta a preocupação do apóstolo Paulo. E é isto que ele quer que seja algo intencional vivido. Repara o que ele vai falar aqui no versículo 32, não leve ninguém a tropeçar, não ofendam, sejam judeus, sejam gregos, seja a igreja de Deus, não ofendam. Repara, vivam a intencionalidade no relacionamento com o outro, sejam intencional no cuidado com outros, glorifica o nome de Deus no relacionamento com o outro, não de forma esporádica, mas de forma intencional. Repara que o padrão é: não se torna motivo de tropeço. Ou seja, nós precisamos ser de forma intencional, de forma vibrante, de forma honesta. Repara, é que infelizmente muitos de nós temos, ou na verdade a nossa vida é apoiada em uma falsa verdade. Sabe qual é a falsa verdade? Que muitas das vezes o homem, tanto cristão quanto o homem de bem, apoia a sua vida, e é falsa, é: eu não mato, eu não minto, eu não bebo, eu nunca fumei, eu nunca não faço isso, eu não faço aquilo. E o fato de nós não fazermos estas coisas, achamos que nós somos um bom cristão. Por isso é falsa verdade. Porque, irmãos, quando nós lemos esse texto, repara o que Paulo fala em 31. Portanto, se vocês comem ou bebem, façam tudo, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Repara algo bastante importante. O que nós percebemos com esse texto é tão claro que a questão não está em não fazer. A questão, o X da questão não está no que você não faz. Repara, a valorização aqui do ser humano e do cristão, no muito particular, não é aquilo que ele não faz. Eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não adultero. Não, a questão está no que você faz para a glória de Deus. Porque o não fazer parece muito fácil. Tem muita gente que não está aqui sentada nesta noite e que não faz um bocado de coisa que nós não fazemos. Então a questão não está em não fazer,
E muitas das vezes a gente se vangloria por não fazer. Só que isso não nos faz um bom cristão. O que nos faz um bom cristão é aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. O que vocês fazerem, o que vocês fizerem, o que vocês façam, façam para a glória de Deus. O X da questão está em fazer, não em não fazer. O X da questão está no impulso do fazer. O X da questão está na motivação do fazer. O X da questão está no ganho, no fazer. No nome de quem será glorificado? No fazer. Bem, na verdade, nós fomos chamados para fazer. É isso que nos torna bom cristão. Quando o que nós fazemos transfere glória para Deus. Quando Deus é adorado, quando Deus é glorificado por aquilo que nós fazemos, isso nos torna bom cristãos. E é isso que o apóstolo Paulo está aqui nos ensinando. É isso que ele chama a atenção da igreja. E ele estabelece aqui 12 imperativos que precisam controlar a nossa vida cristã. E os 12 imperativos é esse, 1 no 33. Tudo o que fizer, primeiro, fazer. Precisamos fazer para a glória de Deus. Precisamos envolver para a glória de Deus. Precisamos agilizar para a glória de Deus. Esse é o primeiro imperativo. E o segundo imperativo é não ofender a ninguém. Repara, ele diz, não seja motivo de tropeço, no 32. 2 grandes imperativos para que a vida do cristão genuíno seja relevante. Para que eu e você vivamos a unidade neste ano, esses 12 imperativos precisam nortear a nossa vida cristã. Primeiro, fazer. Sabe, meu irmão, é que nós podemos ser, do ponto de vista da cultura, pessoas boas, mas, mesmo assim, estarmos longe e completamente longe de Deus. Pessoas boas, que não fazem um bocado de coisa que os outros fazem. E mesmo assim, estarmos longe de Deus, mergulhados na nossa religiosidade e no falso conhecimento de Deus. Vivemos uma vida dicotômica. Vivemos uma vida de que aqui na igreja pode, lá no mundo não pode. Como se a nossa vida tivesse essa duas partição. Meu irmão, minha irmã, jovens, a nossa vida não tem duas partições. Depois que nós cremos e aceitamos o sacrifício de Cristo para a salvação da nossa vida, nós tornamos-nos um. É a mesma referência na igreja e fora dela. Nós somos filhos de Cristo. Se aquilo que nós fazemos lá fora, nós não fazemos aqui dentro, nós estamos em pecado. Eu costumo dizer, a transformação de cristão, ela é genuína. Se o cristão, ele é cristão aqui dentro, ele precisa ser cristão lá fora. Porque o apóstolo Paulo diz, tudo, qualquer coisa, qualquer ambiente, tudo que fizer, aonde você estiver, você precisa glorificar a Deus. Então, repare uma coisa, se eu glorifico Deus só aqui dentro, e não glorifico Ele lá fora com as minhas atitudes, com as minhas amizades, tem alguma coisa de errado. Com as minhas conversas, tem alguma coisa de errado. Porque nós somos a habitação do Espírito Santo todo o tempo todo. Ele não nos pede uma licença para nós. Dizemos agora, bom, agora dá uma licença aqui, Espírito Santo, sai de mim, porque agora eu vou tomar conta de mim mesmo. E depois, quando vamos para a igreja, você vem para mim. Não funciona assim, irmãos. Ou nós somos dele, ou nós não somos dele. Porque nós somos dele, nós estamos com ele todo o tempo todo. Isto é uma verdade. Repara, não existe espaço para outra coisa. Tudo é dele. E tudo é para a glória dele. Jesus quer tudo de nós. E se eu e você, nós somos genuinamente cristãos, nós vamos dizer amém ao Senhor, tudo é dele, toma tudo a nossa vida.
Repara o que acontece com Enoque no capítulo 5 de Gênesis. A Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si, porque o Enoque era dele, andava com ele, era dele em todo o tempo, em tempo e fora de tempo. Então repara, se nós não somos de Deus em todo o tempo, fica difícil Ele nos tomar. A Bíblia diz, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus tomou o Enoque para si. Sabe o que eu aprendo aqui? É que com Enoque não havia negociação. Com Enoque ia comer, beber, qualquer coisa, tudo para a glória de Deus. Com Enoque não era tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja. Com Enoque era procurar uma vida de interesse dos céus para que os outros fossem salvos. Isso era interesse de Enoque. E Deus achou em Enoque motivo suficiente e tomou para si. Nessa noite, se os céus abrirem, quantos Enoques vão subir? Implicações práticas para nós entendermos isso. Para que nós glorifiquemos a Deus, precisamos conhecer mais Ele, a ponto de agradá-lo mais. Não tem como nós agradarmos a alguém que nós não conhecemos. Por isso, primeiramente, para que nós glorificamos em tudo o que fazemos, primeiro precisamos conhecê-lo. Então precisamos intencionalmente, obrigado irmão, intencionalmente buscar o conhecimento dele através da sua palavra. Segundo, precisamos viver com ele para ficar mais parecido com ele. Quanto mais perto de Deus, mais parecido com ele. Quanto mais distante de Deus, menos parecido com ele. Terceira implicação prática para isto. Precisamos investir tempo com ele, para que ele cresça em nós e nós esvaziemos de nós mesmos. Repara, precisamos estar mais perto dele, para que ele cresça em nós e nós esvaziemos-nos de nós mesmos. Algo bastante importante, irmãos, é que o apóstolo Paulo estabelece aqui 2 princípios, na verdade são 3 princípios. Eu quero fixar só nos 2 princípios nesta noite, para a sua reflexão durante a semana. Para coordenar e ordenar a sua vida cristã. Paulo estabelece aqui, no 31 e no 32, 2 princípios elementares para a nossa vida cristã. E é isto que precisa nortear-nos. Primeiro princípio, está no versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O primeiro princípio que o apóstolo Paulo estabelece aqui é o princípio de zelo pela glória de Deus. Zelo pela glória de Deus. Irmãos, zelo pela glória de Deus é o princípio pelo qual deve governar as nossas ações, como eu falei anteriormente, tanto na referência a nós mesmos, quanto em referência a outros. Tanto na forma que eu trato da minha vida pessoal, espiritual, física e emocional, e tanto quanto eu trato os outros, quer sejam gentios, quer sejam gregos, quer sejam judeus, quer sejam crentes, quer sejam não crentes. O zelo pela glória de Deus precisa ser antissonante no meu relacionamento com as pessoas.
as pessoas precisam vislumbrar com nitidez que a minha preocupação, antes de qualquer coisa, é a glória de Deus. É que Deus seja conhecido. É que o nome do Senhor seja glorificado. Não podemos glorificar, a não ser que a nossa vida esteja em harmonia com os preceitos do Senhor Jesus, meus irmãos. Por isso, o primeiro fator de necessidade do zelo da glória de Deus é zelo pela sua palavra. É o amor pela sua palavra, é o desejo pela sua palavra, porque é a fonte do conhecimento de Deus. Então, se eu não tenho o desejo de conhecê-lo pela sua palavra, eu não terei prazer em zelar pelo seu nome, em zelar pela sua glória, em zelar pelo meu testemunho, para que as pessoas vejam, porque a minha vida não está de acordo com seus preceitos, não está de acordo com as suas orientações. A minha vida pode estar de acordo com um bocado de coisa. Só que para a glória de Deus, só presta se estiver de acordo com os preceitos dele. Sabe, uma grande verdade, como diz Charles Spurgeon, Deus só aceita de nós aquilo que ele mesmo nos oferece. Repara, algo sério. Deus não usa, irmão Clóvis, na batalha dos seus filhos, ele não usa forças estranhas. Ele só usa a força que ele mesmo concede. Por isso, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios dele, para que o nome dele seja glorificado em nós. Enquanto isso não acontecer, enquanto nós não estivermos vivendo no padrão do Senhor, infelizmente, não haverá zelo pela glória do Senhor. Nós fazemos, nós estaremos, tudo por nós mesmos, ou pelos outros, mas não pelo Senhor. Nada em nossa conduta, nada, irmãos, repara algo bastante sério, nada em nossa conduta deve obstruir o reflexo da glória de Deus em nós. Ou seja, eu não posso de maneira nenhuma, irmã Zerilda, obstruir a glória de Deus em minha vida com as minhas próprias mazelas, com os meus próprios pretextos, com meus próprios caprichos. Deus tem que ser glorificado em minha vida. Eu preciso me colocar como instrumento em mão do Senhor Deus. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Tudo o que você fazer, e ele leva isso a algo tão ínfimo, até como comer e beber, que a gente acha que não tem sentido. Por que comer e beber numa preleção? Por que comer e beber numa doutrinação? Mas o apóstolo Paulo está dizendo, pois é nisso mesmo que parece para nós tão pequeno, que nós precisamos honrar o Senhor. Se nisso que parece pequeno, nós precisamos honrar o Senhor, quanto mais as coisas maiores das nossas vidas. Quantos mais as decisões da nossa vida. Quantos mais os acordos, os relacionamentos da nossa vida. Tudo nós precisamos fazer para que Deus seja honrado, seja glorificado. Exaltar a glória de Deus deve ser o nosso propósito principal nesta terra. Enquanto nós vivermos aqui nesta terra, este deve ser o propósito da nossa vida. Exaltar o Senhor, a sua glória. A sua glória. Fazer com que a glória do Senhor seja conhecida entre os homens. E não eu. Fazer com que os homens percebam. É conforme Pedro vai explicar no capítulo 4 da sua primeira carta. O homem que glorifica a Deus, ou o homem glorifica a Deus, sabe quando, irmãos? Quando o homem, ele é sensível para com o seu próximo, porque ele reconhece no próximo uma causa da glória de Deus ser manifesta.
Então, quando ele é sensível à necessidade do seu próximo, ele se coloca como instrumento de Deus para que a graça e a glória se manifestem na vida do seu próximo. Mas agora, a questão é, como que o homem vai glorificar a Deus se prejudica a consciência cristã de um crente mais fraco? Por isso o apóstolo Paulo vai dizer aqui no 32, não seja motivo de tropeço. Porque ele está dizendo, você não conseguirá glorificar o nome de Deus na vida do seu próximo, sendo você tropeço na consciência do cristão mais fraco. Por isso, quando você tem a oportunidade, está no meio de pessoas mais fracas, ou de um cristão de forma geral, exalta o nome de Deus, não perca a oportunidade, exalta o nome de Deus. Não falem de coisas que não exaltam o nome do Senhor. Não perca a oportunidade em falar coisas que glorificam homens ou glorificam outra coisa, mas use cada oportunidade para glorificar a Deus, meu irmão. Que a sua salvação realmente reflita a glória de Deus. Porque se você é salvo, a sua salvação precisa glorificar a glória de Deus. Olha só o que Paulo vai falar em Efésios. Olha, quando vocês, capítulo 1, versículo 13 e 14, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Olha só, nós fomos salvos e fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Então o que precisa fluir de nós é algo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, seu ministério é glorificar a Deus. Então o que precisa sair de nós é algo que glorifica a Deus. Isso é zelar pela glória de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está aqui ensinando. Qualquer coisa que fizer, glorifique a Deus. Porque vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Se você está dando oportunidade a outras coisas na sua vida, vigie. Mas vigie seriamente. Porque o Espírito Santo da promessa está em ti. Você precisa produzir glória para Deus, louvor para Deus. A despeito de glória para Deus, não que Deus vai ficar mais glorioso por você dar glória a Deus, mas você vai estar mais relevante no reino. Porque a despeito de você dar glória, não, ele continua sendo Deus. Repara, Gênesis capítulo 1. Deus começa a criar e fazer a sua criação. Deus primeiro cria o mar, depois cria o peixe. Deus cria a terra. Depois cria as árvores. Deus cria tudo. Depois cria o homem. Algo bastante importante é que o peixe sem água é o quê? É nada. É que uma árvore sem terra é nada. E um homem sem Deus é nada. Se você não produz o relacionamento que tem com Deus. Segundo imperativo que nós aprendemos aqui, está no versículo 32. E o apóstolo Paulo escreve: não vos torneis motivos de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem a igreja de Deus. O segundo imperativo que nós aprendemos aqui é a aplicação do amor cristão. Primeiro é o zelo da glória de Deus. Segundo é a aplicação do amor cristão. Repara que a preocupação do apóstolo Paulo é que a igreja viva em amor. É que a igreja viva em unidade. É que a igreja viva em lealdade. É que a igreja vive em comunhão. E algo que a igreja precisa ter em devida conta é que Deus nos estabelece não para escândalo, mas para lealdade. Não para tropeçar nos outros, não para causar problema,
não para ofender um ao outro, mas para nós vivermos em comunhão, para defender um ao outro e não ofender. Meus irmãos, minhas irmãs, apliquemos o amor cristão. Sejamos sensíveis como crentes em Cristo Jesus, o tanto quanto for possível para com as pessoas à nossa volta, para com as pessoas que dividem a mesma fé, e não só, porque Deus nos chama para demonstrar o amor cristão tanto para os cristãos quanto para os não cristãos também. Precisamos amar eles. Eles precisam perceber a graça de Deus através do nosso amor por eles. Então, o que é importante, meu irmão, é que eu e você, nós precisamos que a nossa mensagem, aquilo que a gente fala, reflita a glória de Deus às pessoas. Sabe, Mateus capítulo 5, versículo 16 vai dizer: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorificam a Pai de vocês que está nos céus. Olha só, vejam as boas obras, glorificam a Pai de vocês. As boas obras é para a glória do Pai de vocês. As boas obras não é para vocês. Repara, meu irmão, que viver em comunhão é viver para o corpo, é para a Pai de vocês. Então esse é o sentido da igreja, é viver pelo cabeça, que é Cristo. Viva aplicando o amor do Senhor, que a sua luz brilhe diante dos homens. Mas a sua luz é Cristo em você. Você não tem luz própria. Você só brilha se Cristo estiver na sua vida. Porque toda luz própria é aberração diante de Deus. Fala Tiago, capítulo 4. Todo tipo de vanglória como essa, ela é ofensiva. Achar que nós somos alguma coisa, podemos fazer planos fora de Deus. Nós brilhamos porque Cristo está em nós, porque Deus é luz. Se Cristo não estiver em nós, quão grande é as trevas que nos habita. O corpo, não só a mensagem, mas o nosso corpo precisa refletir a glória de Deus. O corpo precisa refletir. Olha só o que vai dizer Paulo dizendo a Coríntios, capítulo 6. Acaso não sabeis que vocês não são de si mesmo? Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Irmãos, que a tua vida seja gasta, seja investida para a glória de Deus. Não para a imoralidade. Não para bel prazer, mas para a glória do Senhor. Para que os outros venham e se espelhem em você. E aqueça o coração em amar a Deus por tua causa. E possa desejar o Senhor, conhecer o Senhor, pela forma que você vive. Por isso, todos os dias, ora ao Senhor, dizendo: toma a minha vida, toma o meu corpo, toma o meu coração, faz tua vontade em mim. Coloque-me na diretiva em que o Senhor quer que eu esteja, que eu ande. Porque senão, eu tenho facilidade de me afastar do Senhor. Porque a minha pecaminosidade, ela me ronda. E se o Senhor não me conduzir, o inimigo pode me tragar. Eu preciso estar atento. Eu preciso estar vigilante. Eu preciso estar cuidadoso do meu corpo físico, emocional, psíquico. Eu preciso estar cuidadoso. Eu preciso ter uma constância na presença do Senhor. Porque o inimigo pode me tragar. Mas que o Senhor não permita. Por isso, Deus, faz de mim a tua vontade. Essa precisa ser a nossa oração. Que a nossa fé não seja uma fé pendurada num fio, mas seja uma fé basilada na palavra.
do Senhor, na verdade inerente da palavra, não na experiência. Porque experiência não é evangelho. Evangelho é a palavra de Deus. O evangelho é a palavra de Deus. É ela que salva. É o evangelho que salva. Não esqueça disso, irmãos. E que as suas lutas do dia a dia possa te ajudar também e te capacitar a estar mais perto de Deus. Possa te fazer aplicar o amor. E principalmente o sucesso seu possa ser um motivo de fazer você chegar mais perto de Deus. Toda a honra que você, enquanto homem, recebe, porque Deus na sua palavra diz: a quem honra, honra. Estas honras te levam para o Senhor. Que essas honras não se instalem no teu coração e te afastem de Deus, mas te levam para mais perto do Senhor. Irmãos, eu costumo dizer, o elogio é prejudicial quando o coração é vaidoso. Mas quando o coração é convertido, o elogio é um transporte para te levar para mais perto de Deus. Mas quando o coração é vaidoso, ele é prejudicial para te afastar de Deus. Repara, Paulo, ele exorta os irmãos de Corinto a viverem uma vida para a glória de Deus, a serem positivos, sem serem ofensivos. A nossa grande problemática é que muitas das vezes nós não conseguimos separar sermos positivos sem sermos ofensivos. É que dentro da nossa positividade, todos aqueles que de certa forma se opõem, nós ofendemos e queremos ofender. Mas o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui: não sejam ofensivos. Não permite que vocês afastem as pessoas de Deus, pelo contrário, tragam ela para o Senhor. Ele vai dizer: não buscando o próprio interesse, mas busco de muito. Para quê? Para que sejam salvos. A minha vida e a sua vida é para que os outros sejam salvos. Quão glorioso será aquele dia, quando as portas dos céus se abrirem em nosso favor e as pessoas ao Senhor Jesus confessarem: foi o trabalho do irmão Manuel Paulo, foi as lágrimas da irmã Paulinha, foi o sacrifício do irmão Ernesto, foi o zelo do irmão Jean, que eu estou aqui hoje. Quão prazeroso será para nós, porque o Senhor Jesus diz que todos nós, segundo as nossas obras, havemos de ser galardoados. O que nós temos hoje na mão para ofertar ao Senhor? Duas coisas precisam nortear a nossa vida: o zelo pela glória de Deus e amor cristão pela vida dos outros. Empenha, como diz o apóstolo Paulo, em tudo que fizer, faça para a glória de Deus. Segundo, e tudo fazendo, buscando muitos para que sejam salvos. Estes são os 12 imperativos que nós precisamos para que o nosso ano, enquanto cristãos, sejam anos intencionalmente proveitosos, relevantes para a glória de Deus. Baixe a sua cabeça, eu quero orar com você. Certo é que o apóstolo Paulo exortou, mas ele não teve o poder nem para convencer, nem para salvar, porque isto era prerrogativa de Deus. Eu prego, viver é decisão sua. Certo é que diante do Senhor nós estamos falando. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor
nos ajude. Esse é o meu desejo, Senhor, te louvar com meu coração, te adorar. E toda minha alma eu vivo só pra ti, sempre quero respirar cada vez que eu acordar, mas o teu querer toma meu coração. Toda minha alma eu vivo só pra ti, sempre que eu respiro, cada vez que eu acordar, faz o teu bem em mim. Deus, nós entregamos nas tuas mãos a tua igreja. E todos aqueles que nesta noite tiveram a oportunidade de ouvir a tua palavra, e que não saia da nossa mente nem do nosso coração esses 12 imperativos que o apóstolo Paulo nos ensina: o ser da tua palavra, demonstração de amor cristão, não sermos perto de tudo isso. Senhor, ajude-nos a ajudar. Faz de nós um instrumento do Senhor, para a glória do teu nome, para a prosperidade do teu reino, para o progresso da tua igreja. Abençoe aqueles que nos visitaram nesta noite. Atende às suas necessidades. Aquilo que nos trouxeram nesta noite a este lugar, o Senhor sabe, o Senhor conhece.
não os despeça fácil, que eles possam sair daqui regozijantes, com a resposta daquilo que vieram buscar. O Senhor é o Deus fiel, que em meio às nossas necessidades, o Senhor se faz presente. Pai amado, poderoso Senhor, nos concede uma semana de paz, de vitória, de calmaria, em meio às tensões que são próprios desta semana. Nos dê sabedoria, nos dê graça para passar. Nós clamamos a Ti nesta noite, para consolo das famílias que estão em lutos nesta cidade. Clamamos ao Senhor em favor de cada coração, pedindo que o Senhor, que é o Senhor de toda a consolação, possa consolar cada coração nesta cidade. Deus, despede-nos, Senhor, com a Tua presença em todo o tempo, porque nós não queremos sequer um passo sem a Tua presença. Se conosco, nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja conosco e em nosso meio, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Estamos em Que o Senhor te abençoe.